Sabe aquela dor crônica que parece que não dá trégua e que incomoda profundamente? Estamos falando de fibromialgia. Que relação existe entre ela e a depressão? Sou Marlene Leite Mendonça, sou psicóloga clínica e fibromialgia e depressão é o nosso assunto no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não fez. Acione o sininho e deixe o seu joinha. Combinado? Vamos começar definindo o que é fibromialgia. Você conhece essa expressão? Para a medicina, a fibromialgia é um distúrbio de dor e sensibilidade crônica e generalizada. Ou seja, uma dor que se expande pelo corpo. É uma doença silenciosa e de difícil diagnóstico. Agora, já pensou como deve ser angustiante? Você viver com dor, você sabe que está com dor, está sentindo, vai ao médico, faz exames e mais exames e não dá nada? Aí você diz, sim doutor, não deu nada, mas a dor está aqui, me ajude por favor. Essa experiência muita gente faz. Não é difícil de encontrar pessoas que sofrem com dores constantes e que demoram muito tempo para se chegar a um diagnóstico. O que acontece? A pessoa passa pela descrença dos outros e acaba ouvindo frases do tipo: ah, isso é para chamar atenção. Tá falando isso, que tá com dor, com isso, com aquilo, para não trabalhar. Ou é pura frescura, fez todos os exames, não deu nada. Isso é enrolação. Para quem está com dor, ouvir essas afirmações não é nada agradável. E o mesmo acontece com quem está com depressão. Como a fibromialgia não é aparente, ou seja, não tem uma lesão nos tecidos, não tem uma inflamação e nem uma degeneração, ela só é detectável com exames muito específicos. E essa é a dificuldade. E apesar da dificuldade, a estatística mostra que 3% dos brasileiros sofrem com essa condição. Eu acredito que seja muito mais, pela dificuldade de diagnóstico. E desse número, a grande maioria são mulheres na faixa etária de 30 a 55 anos de idade. Agora, quais são as causas da fibromialgia? Bom, para a medicina, essa doença ainda é um mistério. Não há um consenso geral que aponte essa é a causa. É por isso que isso acontece. O que se sabe é que as causas envolvem sistema nervoso central, fatores como condições psicológicas, fatores genéticos, envolve também infecções, sejam por vírus ou doenças autoimunes, desequilíbrios hormonais, distúrbio do sono, infecções, seja por vírus ou por fungos, eventos traumáticos, sejam eventos que atingem tanto físico como psicológico, sedentarismo e estresse. Agora, vamos aos sintomas. Quais são os sintomas de quem tem fibromialgia? Primeiro é a dor constante no corpo. Essa é a principal característica da fibromialgia. Uma dor generalizada, sobretudo nos músculos, tendões e ligamentos. E isso já persiste por mais de 3 meses. Segundo sintoma, são as dores musculares. A pessoa percebe isso principalmente quando ela acorda, porque as mãos delas estão enrijecidas, as pernas estão enrijecidas e ela precisa ficar massageando para que a mão volte ao normal. Terceiro sintoma, cansaço frequente. A pessoa até dorme, mas acorda moída, acorda cansada. E isso acontece porque ela tem dificuldade de dormir, de pegar no sono, ou porque durante a noite ela acorda várias vezes, ou porque tem um sono muito leve que tudo leva a acordar, qualquer barulhinho acorda. E o resultado disso é cansaço, falta de disposição, falta de energia. Quarto sintoma, dificuldade cognitiva. A pessoa percebe que está tendo dificuldade de se concentrar. O raciocínio está lento, a atenção e a memória estão prejudicadas. Ou seja, ela não consegue manter o foco por muito tempo em determinada coisa. E isso vai incomodando profundamente. Quinto sintoma é a síndrome do intestino irritável. Esse também é um sintoma muito comum na fibromialgia. O que significa? Distúrbio intestinal que causa diarreia, gases, prisão de ventre e dor abdominal. Sexto sintoma, dores de cabeça e enxaqueca constantes. Esse também pode ser um sintoma. Falei de 6 sintomas. Agora,
Existem algumas posturas ou situações que podem agravar e muito a dor de quem já tem essa dor crônica. E exatamente porque agrava, precisam ser evitadas. Vou citar 3 coisas. Primeiro, excesso de esforço físico. É indispensável a pessoa saber o seu limite à hora de parar. Segundo, o estresse emocional. Embora nem toda situação esteja sob nosso controle, é muito importante se evitar ambientes estressantes ou situação que vai levar a estresse. Fuja disso, né? Evite isso. Terceiro ponto, evitar se expor a locais com temperatura muito baixas por período longo. Quem sofre dessa dor, por exemplo, não dá para trabalhar no frigorífico. Como é que é feito o diagnóstico, Marlene? O diagnóstico é feito pelo clínico geral ou pelo reumatologista. Ambos vão levar em consideração o histórico de saúde da família e o histórico de fibromialgia dentro daquela família. E vão também observar os pontos de dores que aquela pessoa tem. Agora, você se deu conta que parecia que eu estava falando da depressão? Percebeu quantos sintomas semelhantes? Sabe por que isso acontece? Porque 20% das pessoas que sofrem com a fibromialgia também sofrem de ansiedade e depressão. Então vamos definir o que é depressão. Já fiz isso em vários vídeos aqui no canal, você pode observar isso lá. Mas o que é depressão? Segundo o CID-10, Código Internacional de Doenças, a depressão é uma doença psiquiátrica séria que tem como sintoma profunda tristeza, desânimo, oscilação de humor, perda de interesse, e isso já dura algum tempo. Já faz um tempinho que eu estou sentindo isso. A pessoa tem o rebaixamento de humor, pouca energia para realizar as atividades, alteração no sono, alteração no apetite, alteração na libido, a autoestima está extremamente rebaixada, isolamento social, dores no corpo, dores musculares, né? Dor de cabeça, dificuldade de concentração, de organização. Percebeu quantos pontos estão em comum? Mas qual é a relação entre uma e outra? Segundo o Ministério da Saúde, a dor crônica ela leva à depressão. E como que num círculo vicioso, a depressão leva a mais dores crônicas. Como disse antes, as dores crônicas ou as dores provocadas pela fibromialgia, elas são intensas e muitas vezes impedem a pessoa de cumprir suas atividades, de manter seus compromissos. Isso acontece tanto porque a parte motora está comprometida, como o cognitivo também fica comprometido. Isso tem um impacto direto no rendimento profissional, acadêmico, relacional das pessoas e até mesmo na relação familiar. A pessoa se sente vulnerável, ela se sente desamparada, ela se sente fracassada e incapaz de saber exatamente o que fazer. Isso gera um estresse emocional muito grande e se torna um estímulo para o desenvolvimento dos transtornos de saúde mental, como a depressão, por exemplo. Então, percebe? É um ciclo vicioso. O problema é que, com o desenvolvimento da depressão, a dor física aumenta. Aí fica esse ciclo vicioso, a pessoa sente a dor, vem o sentimento de incapacidade de lidar com ela, gera uma frustração, leva à intensifica o isolamento social. Então vai girando nesse círculo aí. Então, o que fazer diante desse quadro? É necessário buscar ajuda profissional. O tratamento ele é multidisciplinar. Envolve o médico, o psicólogo, fisioterapeuta, personal trainer, terapias alternativas. Existem várias que vão ajudar muito. A acupuntura, por exemplo, nesse ponto ajuda muito. E tantos outros elementos. Inclusive, mudança na alimentação. Então, percebe, são muitos os fatores e são muito semelhantes o fato que existe entre depressão e fibromialgia. Uma acaba levando a outra. Por isso, essa semelhança, e geralmente quem tem a fibromialgia, isso não é regra geral, mas quem tem a fibromialgia, em geral, tem também a depressão. Eu espero sinceramente ter te ajudado com o conteúdo desse vídeo. Se sim, compartilha com seus contatos, deixe seus comentários. Te espero com muito carinho no próximo vídeo, mas antes disso, dizendo,
Se desejar, se você precisar, eu posso te ajudar também na psicoterapia, se você sentir a necessidade. Um grande beijo, um grande abraço e eu te espero com muito carinho no próximo vídeo. Até lá!